Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, um programa onde nós, Síndico 5 Estrelas, debatemos um pouco do dia a dia condominial. Logo depois da vinheta, o nosso tema de hoje. Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ficar por dentro de todos os programas da Conde TV. O tema de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença entre ser síndico há muito tempo atrás e ser síndico hoje. Eu particularmente posso falar um pouquinho a respeito disso, até porque... Mais antigo? Não. Na atividade. Na atividade não, mas não é nem por isso, nem essa história, porque eu acho que até dentro da minha carreira de síndico profissional, que já vem desde 2012, as coisas mudaram bastante, mas não tanto quanto eu vejo acontecer quando meu pai era síndico. Por exemplo, meu pai foi síndico, acho que eu devia ter uns 15, 16 anos de idade, faz tempo, cara, faz tempo, caramba. E era naquela época em que o síndico basicamente assinava o cheque vindo da administradora, não sofria com tantas normas trabalhistas, a lavagem de caixa d'água talvez não precisasse que acontecesse de 6 em 6 meses, extintor, você não precisava talvez fazer recarga, eu não lembro como é que eram todas as regras nesse período, mas era uma situação muito mais simples de você gerenciar, um condomínio era muito mais simples, não tinha tantas regras trabalhistas e tudo mais. Consequentemente, a quantidade de itens que você tinha que colocar na tua previsão orçamentária naquela época era muito menor. Era basicamente as contas de consumo, o contrato de manutenção dos elevadores e salário dos porteiros, que não tinha nem terceirizado ainda, né? Salário dos porteiros e, sei lá, o seguro do prédio, o valor da administradora, mas você não tinha que ter tanta coisa assim presa dentro do teu sistema, por exemplo. Hoje em dia nenhum prédio sai sem alarme de incêndio. Antigamente, que prédio que tinha alarme de incêndio? Entendeu? Os sistemas de interfonia naquelas mesas analógicas gigantescas que o porteiro ficava... Parecia aquelas telefonistas do desenho do Pica-Pau, né? Que trocava e tudo mais. Então são coisas que eu queria colocar um pouquinho para vocês aí. Para que vocês lembrem de quando vocês eram crianças e moravam em prédios, como é que era isso? Bom, quando o Mauro tinha 15 anos, eu não era nem nascido ainda, então eu não consigo muito falar desse período. Mas o que eu posso dizer em relação, mas o que eu posso dizer em relação à evolução, e eu digo não lembra, que é muito mais fácil, era muito mais fácil ser síndico antes. E muitos hoje, infelizmente, principalmente os mais antigos, ainda tem essa visão. Que esse é o nosso trabalho, né? A visão que é só assinar e só responder pelo condomínio. Não. Muitos têm essa visão e coisa que é totalmente diferente. Mas eu diria, Mauro, sem dúvida que uma das maiores diferenças foi a tecnologia, né? A parte de comunicação de redes sociais, que hoje é algo que toma também muito tempo. E a parte da previsão orçamentária, eu costumo fazer uma comparação com a minha atividade profissional lá do escritório de contabilidade. Porque lá atrás era muito mais simples, né? A contabilização era muito mais simples, a emissão de nota era manual, você somava lá o quanto a pessoa faturou no mês, colocava lá e fazia a guia. Hoje em dia a tecnologia engoliu isso, né? Sai tudo praticamente automaticamente, então isso encarece, né? a atividade e principalmente na questão do condomínio, né? Quanto custa aí uma manutenção preventiva do sistema de incêndio, né? Câmeras, né? Hoje em dia qualquer condomínio que você vai fazer tem que instalar câmeras, a manutenção preventiva dessas câmeras também, ou seja, ficou muito mais caro sem dúvida essa previsão. O Mauro estava falando aqui, eu estava memorizando lá para trás, eu não tenho idade para ser pai do Mauro, né? Mas eu fui síndico em 89, 90, mais ou menos. Você foi síndico? Eu lembro que eu já estava... Na época que ele jogava tamborel. Eu lembro, ainda não. Em 89 você era 89, 90, Eu não tinha nascido. Era a minha época da faculdade. Eu não tinha nascido ainda. Tu nasceu em 60. Eu nasci em 67. Em 89 eu estava na faculdade, 89, 90. Realmente, aquilo que o Mauro falou, a gente só assinava o cheque. Porque quem fazia todas as programações,
se é que se trocava os extintores, se é que tinha extintor no condomínio, eu não lembro disso, na verdade. Eu simplesmente só assinava o cheque e conversava com a moça da limpeza para manter a limpeza do condomínio e algum morador que reclamasse de alguma coisa que você conversava. Até isso era mais tranquilo, não tinha WhatsApp, né? Mas os condomínios também, eu tenho assim uma ressalva, se era mais fácil ou mais difícil, porque assim, eu sou da era da tecnologia, como engenheiro da computação, a minha parte é tecnologia. A tecnologia trouxe mais facilidade, é que com mais facilidade da tecnologia você abraçou mais coisas para fazer, então a gente tem mais coisas para fazer, mais responsabilidades, mais normas, como o Mauro tinha comentado. Mais itens para controlar, né? Mais itens para controlar. E não que naquela época não se tinha, que naquela época, na verdade, a gente não tinha nem informação, a gente nem sabia que a lei, né, lá em 89 e 90 ainda não tinha o Código Civil de 2002, mas já tinha a lei de 64, e eu nunca tive acesso a isso, né, a gente nem sabia que existia. Então hoje, na verdade, a gente tem treinamentos, tem cursos, tem N coisas que a gente faz para se atualizar, para se modernizar. Hoje você conversa, eu até falo isso com meu filho que está na faculdade hoje, né? Quando eu fiz faculdade lá, que eu fazia geometria analítica, fazia já em 89, 90, que eu fazia cálculo 1, cálculo 2, integral, simples, dupla, tripla, a gente só via aquilo que o professor passava e aquilo que estava nos livros. Hoje não, hoje você chega em casa com alguma dúvida, você entra no YouTube, digita alguma coisa lá, aparecem milhares de professores do mundo inteiro, na realidade, te ensinando como é que faz aquilo, e no condomínio é a mesma coisa. Uma pessoa me perguntou uma coisa ontem no WhatsApp, eu abri no computador a convenção do condomínio e fui ler. Naquela época tu tinha que pedir para a administradora te mandar a convenção, você nem tinha isso impresso em casa. Então assim, era mais fácil porque a gente na verdade não tinha conhecimento, e não tendo conhecimento a gente nem sabe o que está fazendo. Na verdade, o que eu digo que era mais fácil era no sentido, era menos acionado, né? Porque para você antes falar, imagino, não é da minha época, mas eu imagino a dificuldade. Mas eu imagino a dificuldade que dá. Pelo que você está falando, na época que não tinha nem telefone, né? Não, celular, tinha. então. Não, celular não você não esquece. Então imagina, para você falar com o síndico, tinha que mandar uma carta pro síndico. Então, eu acho assim, o síndico era muito menos acionado. Ele tocava o interfone e achava em casa ou não. Era isso que eu ia falar. Eu como era moleque, estava na faculdade ainda, ele nunca me achava em casa. Eu acho que você falou do bônus da tecnologia, mas ela também trouxe o ônus. Sim. Que é exatamente essas demandas, essas 2.000 mensagens que eu recebo diariamente, a velocidade com que as coisas transitam. É só, sabe, se a gente pegar, você estava falando da questão de tecnologia, eu também venho da área de tecnologia. Sim. Entendeu? E eu venho da época da tecnologia em que se mexia com disquete de 5 e 1/4, que muita gente talvez nem lembre, que a gente até picotava para poder gravar dos dois lados. Isso eu não lembro, eu só vi na internet. Então, não era mesmo. Então, quase que a gente pegou. Em 89 eu fazia a faculdade com o Pascal. Então, hoje a gente tem uma situação em que você tem o aplicativo que você mexe, ele está sendo programado na Índia. Sim. Entendeu? Por conta de todo o processo da comunicação. É óbvio, a tecnologia ela trouxe muita comodidade em uma série de coisas, mas ela também trouxe muito mais responsabilidade. Agora, o que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo é que essa mesma evolução que aconteceu na tecnologia, que aconteceu numa série de coisas, e até mesmo durante o próprio processo de pandemia que a gente passou, que a gente evoluiu muito tecnologicamente por conta da pandemia, faz com que as coisas funcionem de uma forma diferente do que elas funcionavam lá atrás. E até por isso que eu acho que não tem mais espaço para você não ter um síndico com conhecimento, sabe? Porque eu peguei recentemente um condomínio que, por exemplo, a construtora entregou ele sem indicar nenhum síndico profissional e colocando uma administradora que nunca tinha feito a implantação num condomínio. Receita boa essa, né? Receita, cara, 8 meses depois, o condomínio não tem contrato de bombas, não tem contrato de sistema de incêndio, só tem um contrato de elevadores, porque tem, entendeu? Já teve que fazer rateio ainda na gestão anterior para cobrir inadimplência, e uma série de coisas, e aí você chega, outro dia eu tive uma reunião com o conselho, eu falei assim, a gente vai precisar rever a previsão orçamentária.
Ah, mas vai ter aumento? Eu falei assim, muito provável. Ah, mas por quê? Eu peguei a previsão orçamentária que eles aprovaram na Assembleia de Instalação, coloquei na mesa e falei assim, aonde está o dinheiro para comprar lâmpada? Lâmpada queima. Sim. Aonde está o dinheiro para eu comprar tinta para pintar aquela parede que vocês pediram? Pra pagar o contrato de manutenção que não tinha. Exato, falei, aonde está isso? Não tem. Então é assim, por isso que eu falo que não tem mais espaço para pessoas que infelizmente não têm conhecimento. Quer ser síndico, o cara acha ótimo, quer buscar, mas pensa primeiro que não é ser síndico que nem o meu pai foi lá atrás, que nem o Walter foi em 89, 89, 90 aí. 69, né? 90, 80. Em 89, então não é mais a mesma coisa, é um processo muito mais dinâmico, com muito mais responsabilidades, muito mais coisas em cima. E que efetivamente não adianta você chegar e falar assim, ah, na época que minha mãe mora no prédio da minha mãe, o condomínio custava R$100, por que hoje custa 1.000? Entendeu? Eles esquecem inclusive de colocar a inflação da época. E vocês que têm prédios com muitas famílias, é bom enfatizar, na época os nossos condomínios o meu tinha 15 unidades, né? Eram 9, 12, 15. No máximo aí se criou um condomínio com 50, 60 unidades. Na verdade agora os condomínios são grandes empresas, sim, né? São grandes. Eu gerencio o condomínio que tem um budget aí de 1,5 milhão mês. Então a responsabilidade é absurda, né? Traçando um comparativo à minha atividade principal. Ninguém te perguntou quem que vai tomar conta desse dinheiro? Pois é. Lá antes as coisas demoravam, os problemas demoravam muito para acontecer, às vezes nem aconteciam. Sonegação, por exemplo. O cara emitia uma nota, pulava outra, ou emitia uma nota com carbono. Eram 3 dias, a última via ele tirava o carbono, né, e colocava, mudava o valor. Isso era impossível de descobrir, era impossível de pegar. Hoje, se alguém eu já automático, você emitiu a nota, a Secretaria da Fazenda já recebe, a Prefeitura já recebe. Tu que é contador, até para tu... Eu recebi uma nota, o rapaz que foi fazer um serviço, o zelador falou para ele, você emite nota? Emito. Aí ele emitiu a nota com o CPF. O que acontece com uma nota com CPF? Não tem jeito. E aí, hoje, por exemplo, deixa você de recarregar um extintor, ter um extintor vencido, vai passar um morador lá, pum, ele já joga no grupo, já vê aquele inferno. A limpeza de caixa d'água, né, que tem que fazer a cada 6 meses, né? Alguém descobre que você não fez, então assim, antes, se alguém descobrisse que não fez, na verdade nem tinha informação que era obrigatório. E se ainda assim que alguém descobrisse, até avisar toda a galera... Já estava limpa. Já estava limpa. Então assim, hoje é tudo muito rápido, né? As próprias respostas do atendimento dos moradores, eles acham que a gente é o Google. Fala ok Google e a gente vai responder, né? Ok, Gustavo? Não, mas eu te mandei uma mensagem 9 horas da manhã, tá, mas agora é 11, eu tô te respondendo. Não, mas... Então assim, eles querem esse imediatismo. É isso que traz toda a diferença, por isso que eu digo que hoje é muito mais difícil pela demanda que nós temos. É que a tecnologia deixou o povo doente. É isso, né? E essa doença, na verdade, também pega no síndico, porque a gente quer atender todo mundo, quer tratar todo mundo da maneira adequada, só que é humanamente impossível. O que eu vejo assim, se todo mundo, eu falo muito por ter vindo da área de tecnologia, ter em alguns momentos uma visão um pouco filosófica das coisas e tal, eu acho que tudo aquilo que é criado pelo ser humano, ele vem com um objetivo de auxiliar. Então se você pegar, por exemplo, a internet, ela foi criada com o objetivo de facilitar a comunicação. E eu tenho certeza que os caras que criaram a internet se viram, sei lá se já morreram ou não sei tal, mas se viram no túmulo se tiverem mortos porque por ver que cria aquela Deep Web, o cara que criou o WhatsApp, ou primeiro, vamos pegar o cara que criou o ICQ lá atrás, que foi o pai disso tudo. Caramba, não lembro você não. Confessou. Entendeu? Quando você tinha essas coisas assim, sabe? Hoje o cara fala, olha o que o ser humano tá virando por conta de toda essa questão da tecnologia. E é só a gente comparar, sabe? História, eu acho que todo mundo aqui estudou, né? Na nossa época isso era até obrigatório, todo mundo aprendeu sobre o crash de 29 da Bolsa de Nova York lá. Cara, aquilo ali durou anos porque levou uma eternidade para se disseminar entre o mundo e tudo mais.
Hoje, se o Elon Musk faz uma besteira lá, a bolsa cai aqui e amanhã amanhece podre no Japão. Sim. Entendeu? É assim, um negócio rápido, muito rápido. Entendeu? Hoje tu investe na bolsa americana pelo celular, né? Exato, exato. E como todo processo evolutivo, tem o lado bom e o lado ruim, né? O lado bom é que as coisas melhoraram muito, né? Mas tem aspectos aí que realmente, cara... Não, é o que a gente falou, as coisas ficaram mais fáceis, né? Porque hoje você tá aqui, pô, eu queria comprar você pega o celular e tal, você compra, chega amanhã na sua casa. Porém, realmente ficou mais difícil porque tá mais cheio de coisas, né? O volume de coisas para você fazer... Encolheu o tempo. No meu escritório, por exemplo, eu tinha... Com a mesma quantidade de clientes que eu tenho hoje, eu tinha que ter 40 funcionários, porque eu tinha que preencher aqueles livros de forma manual. Hoje eu faço o mesmo trabalho que eu fazia antes com 15, 20 funcionários, porque hoje é tudo mais automatizado, né? Então, só que aí aqueles 15 faz o trabalho de 40, tudo bem que é mais automatizado, mas o volume também acaba aumentando, demais, né? Demais. Acabou vindo mais clientes, porque antigamente nem todo mundo contratava um contador, sim, né? Sonegava. Ah, gente, contador é importante, viu? Contratem. Contrate um contador e um síndico profissional também. Certificado de preferência. Certificado síndico 5 estrelas. E você tem aquela situação também, né, Walter, quando você coloca a questão da velocidade, a carga de trabalho, existe um ganho de coisa, mas, por exemplo, quando você vem pegar a questão do home office, que é uma coisa super nova, sabe? As pessoas falam, estou trabalhando em casa. Se a pessoa começar a medir, vai descobrir que ela trabalha muito mais ali do que está trabalhando lá fora. Ela fica mais doente em casa do que ela está ficando mais doente. Quer dizer, são coisas que o próprio mundo está evoluindo de uma forma muito perigosa para o ser humano. Por isso que eu até falei, eu preciso reduzir, redesenhar e comprar um pouco de saúde mental ao invés de aspirina. Entendeu? Ou qualquer outro analgésico para não fazer eu já falei que eu fiz isso, na verdade. Eu aceitei ganhar menos para dar mais para outras pessoas. Eu também aceitei ganhar menos, agora eu não sei se os meus credores vão aceitar pagar menos também. Isso é uma outra briga que eu vou ter que ter a partir de agora. Mas, gente, a questão do home office também, cara, então, tá deixando as pessoas mais doentes, porque o ato de você acordar, se vestir, tomar um banho, se vestir, botar uma roupa, ir até o trabalho, ver gente, almoçar, conversar, é fundamental para a sociedade. Hoje tem gente que acorda, trabalha o dia inteiro de pijama, de pantufa, né? Só arruma aqui para fazer as reuniões virtuais, se tiver ainda, ou faz com câmera fechada. Então isso também está deixando o pessoal mais ainda individualizado, né? Nem quem tem criança sabe, minha filha tem 10 anos, fica o dia inteiro no quarto, no celular, se você deixar, se você não ficar em cima. Então essa leva que está vindo aí de home office, cara, eu particularmente, eu não gosto de fazer home office. Quando eu tenho que fazer se eu estou em casa, eu quero estar em casa. Né? Óbvio que tem a questão de deslocamento e tal, mas quando para trabalhar eu prefiro 1000 vezes ir até o meu escritório, ir até num condomínio e fazer, porque em casa, cara, não mistura muito. Não, eu trabalho muito em home office, porque eu fui na época da pandemia, eu encerrei a parte física que eu tinha, eu fui só para home office. Mas é necessário todo um adestramento. Eu precisei me adestrar para trabalhar dentro de determinados horários, porque, tipo, antigamente era comum eu acordar às 6 horas da manhã para levar minha filha na escola, voltava 6h30, 6:45, eu já estava na frente do computador, respondendo e-mail, vendo esse tipo de coisa. Hoje eu já trato um pouco diferente isso, então eu não ligo o meu computador antes das 8h15, 8h30 da manhã, tá? Porque é um tempo que eu estou cuidando para mim, a não ser que seja uma situação pontual, como a gente falou, uma necessidade, amanhã tem assembleia, ou eu deixei de fazer alguma coisa porque não deu tempo, alguma coisa nesse sentido, mas eu busco travar algumas coisas na minha agenda no meu dia, exatamente por conta dessa situação do home office. Mas o que é importante é as pessoas olharem assim e refletirem um pouco sobre toda essa mudança que aconteceu e o quanto isso está impactando nela pessoalmente. Complexidade, que são os condomínios. Isso, hoje, né? o quanto ficou mais complexo você administrar um condomínio, o quanto ficou mais difícil por conta das questões da evolução do condomínio, das novas coisas que vieram, que são as tecnologias, e pelo crescimento.
pelo que você estava falando, o condomínio que meu pai foi síndico e que eu morava tinha 2 blocos com 83 apartamentos. Entendeu? Hoje, se você pegar, eu tenho outro, talvez o menor condomínio que eu tenho com 2 blocos tem 220. Entendeu? Então, são coisas que a gente precisa olhar de uma outra forma, até, não só nós que estamos administrando e que viemos de um período lá atrás, porque quem for síndico, quem se tornou síndico profissional depois do WhatsApp vai ter outra formação, não vai precisar passar pelos mesmos traumas que a gente, por exemplo. Mas olhar como as coisas vieram de lá de trás, como elas evoluíram e o quanto a gente precisa também direcionar de cobranças para as outras pessoas. Para tu ter uma ideia, e como as pessoas também acabam tendo mais informação, ontem eu recebi, até nesse condomínio que eu estou fazendo a implantação, a moça mandou uma mensagem: vai ter lavanderia no prédio? Falei, não, que eu saiba, né? Falei, se é que eu comi bola em alguma coisa? Ela falou, não, porque está na previsão orçamentária, lavanderia. Aí eu falei assim, eu vou olhar de novo, você me desculpa, mas deve ter passado batido. Aí eu olhei lá, tem um item lá, lavanderias barra secadora. Lavanderias barra secadoras. Um custo lá de R$150. Aí eu perguntei para a administradora, porque na verdade, como eu fui eleito síndico, eu não participei da previsão orçamentária. Na verdade, ela já foi apresentada lá, eu só estou gerenciando ela. E a administradora, não que eu saiba, até foi, então, mas saiu errado ali, lavanderias administradoras. Aí entrei em contato com a moça, falei, não, na realidade foi um copy and paste, deve né, assim, de um outro condomínio e tal. Ela, mas então aonde vai ser gasto esse, porque aí a pessoa muda agora, então aonde vai ser gasto esses R$150? Não vai, né, vai ficar lá, vai ficar no condomínio ou vai ser destinado. Então baixa o condomínio. Destinado em outra. No mês que vem você vai ter 50 centavos de desconto, né? Não, nem 50, porque são 100 apartamentos e 15 centavos. Então, assim, falando da evolução, um síndico, mesmo sendo morador hoje, não pode não conhecer nada, né? Para você fazer um simples... vai contratar um serviço de serralheira. É com nota ou sem nota? Primeiro que já não deveria nem ter essa pergunta, né? E com nota é um preço, sem nota é outro preço, né? Só que se sem nota, ou sem nota dele, para a gente regularizar, vai ter um custo de 30%, né? Então, assim, os condomínios, eles viraram grandes empresas. Então, para você ser síndico morador, mesmo para ser síndico morador, faça um curso, né? Se você está se dispondo a ser. Tem que conhecer a parte financeira, tem que conhecer de prestação de contas, de previsão orçamentária, um pouco da legislação, senão não consegue tocar. Gustavo, eu tenho uma ideia assim, ó. No meu ponto de vista, pode ser que algum síndico que esteja vendo a gente pense de maneira diferente. Não existe espaço mais para a pessoa ter 2 atividades. A pessoa ser síndico e trabalhar numa outra coisa. Por mais que ela tome conta só do condomínio dela, vamos supor que eu tivesse ainda na CPFL tomando audiência trabalhista. Como que você vai? Não, e o próprio telefone. Sim. Eu chego na minha empresa, que eu sou empregado, por exemplo, bato o meu ponto, aí tu é o condomínio, me manda um WhatsApp. Eu vou ficar respondendo o teu WhatsApp no horário que eu tinha que estar trabalhando para a empresa? Eu estou lesando a empresa que me paga o meu salário. Puxando esse gancho, eu tinha uma funcionária minha que eu induzi ela a ser síndica de onde ela mora. Porque quando ela mudou para lá, eu sou xereta, né? Fui ajudar ela a ver as pastas, vi um monte de besteira. Falei, mas esse candidato, e ela perdeu a paz, cara, porque ela chegava para trabalhar, ela tinha feito todo o trabalho da nossa empresa e ainda responder e-mail, responder WhatsApp, fazendo exatamente isso que você está fazendo. Então imagina você que tem um emprego lá, você bate cartão SLT, tem uma audiência trabalhista que você tem que ir, ou tem uma reunião com o fornecedor, tem fornecedor que não faz reunião fora do horário, né? Eu só discordo um pouquinho, porque eu acho que ainda tem alguns perfis de condomínio que permitem isso, tá? Você tem alguns condomínios pequenos, de 8, 10, 12... sim, não, estou levando em consideração os condomínios que... Mas ao mesmo tempo eu sou síndico de condomínio com 20, 25 unidades, entendeu? Então é que não tem não tem essa demanda. Não tem a demanda, mas não vai ter como um síndico morador dar conta deste condomínio, por exemplo. Agora, fato que é necessário conhecimento, não apenas para que você
possa exigir as coisas, porque as responsabilidades são suas. Se a administradora fizer o erro, se o porteiro fizer o erro, a administradora vai recair, a responsabilidade vai recair sobre o síndico. Mas também para que você possa se prevenir e conhecer, entender um pouco mais. Não é uma simples coisa que antigamente, eu sou o síndico, entendeu? Aquela ninguém coisa quer empurrava, né? Não tem espaço para esse tipo de coisa. É necessário muito conhecimento realmente. Certo? Ficamos por aqui? Ficamos, agora que o Gustavo já confessou que ele já está perto dos 50, né? Que precisou até fazer implante capilar, esse tipo de coisa. Agora isso aqui foi por causa de condomínio. Ele disse que é um menino. Não, eu falo... As pessoas podem pegar aqui os nossos primeiros vídeos, como eu falei da outra vez, nós estamos mais de 100. Se eles assistirem os primeiros, estamos entrando no 3º ano, são 2 anos atrás, nós estávamos muito mais jovens do que estamos hoje. Realmente a preocupação, a dedicação também causa efeitos colaterais. Tava dando sem óleo, viu? Porque você estava dando sem óleo, não tá fazendo as revisões direitinho. Não dá, o cabelo já não dá mais, já não tô mais na idade de ficar fazendo cirurgia. Mano, já passei. Não, mas falou o cara que fez a cirurgia outro dia das pálpebras. Não, mas aí é outra. Não, tá bom. É porque eu não tava enxergando. Vocês vão poder validar do início ao fim, serei eu. É porque eu não tava enxergando. De coisa, até porque não tem muita salvação. Não vai mudar muito, né? Não tem salvação, fica aqui, não adianta. Pessoal, deixa esse pessoal falar, curte e compartilhe com o máximo de pessoas que você conhecer. Obrigado por mais essa audiência. Ajude a gente aí a fazer os novos programas nos comentários. E estamos nas plataformas de podcast. Até o próximo programa. Obrigado.